Atos capítulo 21. A caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. Dia seguinte, fomos para Rhodes, dali até Patara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio haveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro. E aportarmos em Ptolemaida, onde estudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe e Evangelista. Um dos 7, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Agabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-o às suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e os levaram à casa de Manassón, de onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem viram de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhes dizemos. Então estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos nas nossas decisões de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e a oferta que seria feita individualmente em favor deles. A prisão de Paulo.
Quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, ele havia visto o Efésio Trofimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo só tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada, juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu-se imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! O discurso de Paulo. Quando os soldados prestavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Respondeu ele: não, é você, o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou contra 1000 assassinos para o deserto. Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram em silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico.